folhas ao vento, a viajar sem paragens em brisa de sentimentos, levando o sopro do Criador em mensagem de luz e de puro amor. O Evangelho de sabedoria por todo lugar. Essa é a voz do Cristo te convidando a amar, amar, oh, oh. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, encarnados e desencarnados. Neste momento nós queremos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, nesta casa de oração, neste ponto de luz, buscando refrigério para as nossas almas, buscando alívio para as nossas dores do corpo ou da alma. Queremos pedir licença ao nosso querido Mestre Jesus, para que possamos iniciar mais uma atividade nesta noite, rogando a assistência dos bons espíritos, dos benfeitores amigos que estão sempre a nos sustentar nas atividades desta casa, rogando a toda a equipe espiritual deste ponto de luz, bem como a equipe espiritual da nossa casa Mãe Cristo, Paz e Caridade de Santo Amaro, que hoje nós temos a alegria de ter conosco aqui o seu representante, seu presidente Edson, que nos trará reflexões sobre os inimigos desencarnados. Então, Senhor Jesus, diante deste banquete de luz que estamos prestes a receber, nós só temos a agradecer. Pedir que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada, que o Senhor possa abençoar todas aquelas pessoas que gostariam de estar conosco neste momento, mas que por algum motivo não puderam estar. Que o Senhor possa visitar, Senhor Jesus, cada lar aqui representado, levando a tua paz, a tua harmonia, a tua bênção e a tua proteção. Que nesta noite, Senhor, possamos sair daqui melhores do que aqui chegamos. E que o despertar da nossa consciência se dê de uma forma tão intensa, tão constante em nossas vidas, que possamos sempre, Senhor, no dia de hoje dizer que estamos melhores do que ontem e de que amanhã certamente conseguiremos ser melhores que hoje. Assim, Senhor Jesus, colocamos em tuas mãos as atividades desta noite e pedindo a tua proteção e a tua bênção, a tua permissão, que seja iniciada então mais uma atividade em nosso ponto de luz. Então, meus irmãos, minhas irmãs, rapidamente um recadinho do Evangelho para nós, para refletirmos quando formos para casa. Olha só, bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E aí Jesus nos diz aqui no item 18, deixai vir a mim as criancinhas. O Cristo disse, deixai vir a mim as criancinhas. Essas palavras profundas em sua simplicidade não implicavam o simples chamamento das crianças, mas o das almas que gravitam nos círculos inferiores, onde a infelicidade ignora a esperança. Jesus chamava assim a infância intelectual da criatura formada. Os fracos, os escravos, os viciosos, ele nada podia ensinar à infância física, sujeita à matéria, submetida ao jugo do instinto e não pertencendo ainda à ordem superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens viessem a ele com a confiança
desses pequenos seres de passos vacilantes, cujo chamamento lhe conquistaria o coração das mulheres que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que toca o despertar. Foi o iniciador do espiritismo que teve, a seu turno, chamar a si, não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. A ação viril está iniciada. Não se trata mais de crer instintivamente e de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade. Meus bem-amados, eis o tempo em que os erros explicados se tornarão verdades. Nós vos ensinaremos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a correlação poderosa, ligando o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita alarga o horizonte. E eis seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. João Evangelista, Paris, 1863. Assim, meus irmãos, com vocês, nosso querido amigo Edson Souza, padrinho do Ponto de Luz, né? Ele é padrinho, por isso ele está sempre conosco aqui a nos auxiliar, a nos trazer a sua lição. Não é, meu amigo? Fique à vontade. Não fosse a sua insistência, talvez o Ponto de Luz não existiria ainda. Som. Já deu. Som. Já deu. Tá ouvindo aí? Tá? Com certeza. Som. Tá ouvindo? Tá. Gente, boa noite. Boa noite. Não, pra frente, senão... Ah, isso não é. Boa noite. Boa Boa noite. Agora melhorou. Esse boa noite, muito assim, parece que já está todo mundo no mundo espiritual, né? Mas nós estamos aqui. Bem, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez, né? Nossa irmã e toda a equipe, nosso amigo Miguel do Ponto de Luz, nos trazendo aqui para mais uma interação, uma troca de vivência, de experiências, para que esta casa realmente possa iluminar, trazer luz a Ipatinga através da explanação da doutrina. É uma alegria muito grande, né? Que nesse instante também na casa da qual eu estou dirigente, na Bahia, está acontecendo a nossa doutrinária também, que é o dia de hoje, às 19 horas. Estamos falando lá de luz do mundo, sal da terra. E aqui nós vamos ter hoje a mensagem muito viva do Evangelho do capítulo 12, para que nós possamos compreender o momento que nós estamos vivenciando no mundo físico e o que acontece com a nossa realidade existencial. A doutrina espírita, que tem por finalidade, e ela faz isso muito bem, ela transita em todos os pontos, em todas as questões, escrevam isso, da nossa realidade existencial, pontuando para nós aquilo que teimamos em não querer enxergar, ou teimosamente nas questões de crença arraigada que ainda cultivamos. E ainda temos uma resistência muito grande em nos encontrarmos com a doutrina espírita. E há poucos instantes vocês ouviram aqui no capítulo 18 uma passagem deveras interessante que a maioria das pessoas talvez não tenham percebido. O que é que ele diz? Jesus é o precursor da doutrina espírita. O Espiritismo chega na Terra com o próprio Cristo. E a mensagem é um dos seus apóstolos, vigoroso, João, o Evangelista, que está afirmando isso. Então a doutrina espírita é o cristianismo redivivo, tocando em todos os pontos da nossa existência, quer seja encarnado ou desencarnado, e mostrando, traçando para nós o roteiro correto, exitoso,
que Jesus traçou para nós quando caminhou aqui conosco. E deixou como legado, está aí os seus escritos através dos seus apóstolos, porque ele nada escrevera, não era esta a missão dele. A missão dele fora a missão de vivenciar e exemplificar o amor e o modelo existencial sadio, correto, coerente, para que nós tivéssemos uma vivência fraternal, como filhos de Deus. E nós assim não percebemos. As crenças institucionalizadas apoderaram-se da mensagem de Jesus, transformou o Evangelho de Jesus numa questão de religião, quando é de religiosidade. É um roteiro de ética, de bom proceder, um roteiro seguro para que a gente se liberte das injunções dolorosas que nós escolhemos viver pelos caminhos meramente terrenos. Então, está aí a mensagem do capítulo 18, onde o mundo espiritual consolida Jesus como precursor da doutrina espírita, um dos seus apóstolos mais fiéis, João, o evangelista. E essa palestra ela é muito bonita, tenho ela aí, muito extraordinária. Mas, dando sequência à nossa mensagem de hoje, pelo capítulo 12, porque primeiro vem Jesus de forma magistral, ele traz no capítulo 11 a lei de amor, né? Onde ele vai falar do amor, amar o próximo como a si mesmo. Ele disse que no início o homem só tem instinto, quando mais avançado e corrompido tem sensações, quando mais instruído e depurado ele tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Mas não o amor no sentido vulgar do termo, este amor que nós vivenciamos, esse amor de paixão, este amor egóico, mas o amor fraternal, o amor espiritual, que faz com que você olhe a outra criatura como um irmão de caminhada. E ele diz que o amor, este sol que incandescente, que reúne em seu ardente foco todas as aspirações sobre-humanas. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se porque não conheciam. E os mártires, ébrios de esperança, desciam ao circo cantando hosana nas alturas. Mas no capítulo seguinte, né? Quem não tem? Na questão 459, ali no Livro dos Espíritos, Kardec, do alto de sua infinita sabedoria, questiona aos guias da humanidade: pode os espíritos influenciar em nossas vidas, pensamentos e atos? E a resposta foi pronta, precisa, curta e direta: sim, tem alguma coisa. De ordinário, são eles que vos dirigem. Nossa, mas peraí, cara pálida. E o meu livre-arbítrio, onde é que fica? Eu sou dirigido pelos espíritos? Sim. Primeiro pensamento, segundo os espíritos, é meu. Então veja bem o que vocês estão pensando. Do segundo pensamento em diante, alguém já captou as suas ondas mentais e ali começa a se sobrepor e a trabalhar ela. Se eu tenho um bom pensamento de amor, de ajudar alguém, de fazer a caridade, um pensamento altruísta, um pensamento de perdão, um pensamento de doar, fazer alguma coisa no sentido nobre da minha vida, esse pensamento, essa onda se espraia, sai, né, aqui do campo, né, terreno, e o mundo espiritual superior capta
onda mental e ali vai multiplicar, e ali vai lhe dar toda assistência, e quando você vê, você está fazendo todo o bem do mundo. Bem até que você não imaginaria que fosse capaz. Mas se o meu pensamento é de prejudicar, é de me vingar de alguém, é de subtrair algo de alguém, é de armar ciladas para alguém, alguém aqui, rente a nós na crosta da terra, mente semelhante, porém com um vigor muito maior, por estar fora da matéria, se sobrepõe, potencializa aquele pensamento, e quando você se percebe, você já cometeu o ato. E depois aquela mente se retira e fica olhando a sua queda. E aí você diz assim, nossa, mas eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. A cabeça estava em cima do pescoço, logicamente, mas a mente não. Todos nós temos os famosos inimigos. Quem não os tem? Nós temos os inimigos até dentro da nossa própria casa, e temos muitos. Jesus lidou com todos eles quando aqui chegaram, e deixou um legado extraordinário no capítulo 12, quando ele vai trazer e apresentar a receita para que nós compreendamos como você neutralizar as ações dos inimigos. E eu posso dizer a você com propriedade, a vocês, me perdoem, porque eu lido com essa realidade há mais de 30 anos, como terapeuta espírita, coordenador de grupos mediúnicos, em seminários, oficinas, palestras, em tratamentos e na reunião mediúnica da casa que dirijo, na reunião mediúnica da Nação do Caminho, aonde nós temos os contatos diretos com esses nobres amigos. Amai os vossos inimigos. O ser humano é o seu próprio inimigo. Por instinto ele enxerga no outro o que desconhece ou nega em si mesmo. Ele carrega em si mesmo a própria sombra. E aí Jesus diz assim, e ele me disse, ama o teu inimigo. E o que é que nós entendemos? Ama si mesmo. O nosso inimigo. A você amar o seu inimigo. Bem, eu ouvi isto. Ele disse para mim, ama o teu inimigo. E eu estou fazendo isso. Estou amando a mim mesmo. Porque nós somos o nosso primeiro inimigo. O egoísmo, os instintos mais primários que ainda carregamos, a falta de religiosidade, não é de religião, a falta de desenvolver sentimentos nobres. Ainda estamos presos aos instintos mais primários, como diz Dona Joana de Ângeles. Estamos mais próximo do ponto de partida do que da meta que já deveríamos estar alcançando. Então, é a nossa sombra. O modo como considera ou julga os fatos que ocorrem à sua volta será determinante para a constituição de seu sistema de valores. Então eu preciso trabalhar. E amar os inimigos não é fraqueza, não é uma questão de religião, é uma questão de uma lei física, uma lei que tem ação direta em nossa existência. E Jesus sabia disso. Por mais que você ignore agora, vai chegar o momento que você travará o seu encontro com ele. Mesmo ele estando no mundo espiritual, que para muita gente o mundo espiritual não existe, mas ele está presente. São duas sociedades que se interpenetram diuturnamente e convivemos juntos. E a maioria não se dá conta. Então a doutrina espírita vem descortinar isso de forma muito abrangente. Amar o próximo como a si mesmo. Maior mandamento. Rabi, qual o maior mandamento da lei? Jesus era fantástico. Que leis nela? O que está escrito? Ele devolve ao doutor da lei. Está escrito amar a Deus sobre todas as coisas, né, de todo o teu espírito, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E ao próximo como a ti mesmo. Disseste muito bem. Então vai e faz. Mas então, Senhor, quem é o meu próximo?
O doutor da lei não sabia quem era o próximo. E aí Jesus aí não responde a ele. Conta uma bela história. E naquela história, ele força o doutor da lei a entender quem era o próximo. Aquele que está próximo de você. Porque naquela época, mesmo os doutores da lei só compreendiam quem era o próximo se você fosse da família ou da mesma crença filosófica que eles. Fora disso, não existia próximo. Então Jesus dá uma senhora lição quando ele traz a parábola do samaritano. Tá bom? Então no capítulo 12 ele vai dizer aqui, dê a César o que é de César. Está lá, no capítulo 11 ainda. A lei do amor, o egoísmo e a caridade. Ele diz que a única coisa que combate o egoísmo é a lei de amor, é a caridade. Porque só faz caridade quem tem amor. Quando você desenvolve esse sentimento de solidariedade e de fraternidade. Sem isso você não faz. Você pode ter impulsos, mas não tem sentimento de generosidade. Então você não tem amor. Nós ainda estamos presos no campo das sensações. A ampla maioria de nós. E o Evangelho de Jesus é um roteiro de ética e de bom proceder. Embora as religiões tivessem se apoderado e feito tudo que nós conhecemos hoje. O que, de certa forma, tenta distanciar. Então, quando eu tento seguir o Evangelho de Jesus, aí dizem, mas aquele é crente, aquele é religioso. Não é religiosidade. É o meu encontro com a minha origem, com a minha realidade existencial. Porque nós somos espíritos. Nós somos seres espirituais vivenciando uma experiência física. Não é o contrário. Enquanto não desenvolvemos isso, sofremos as nossas injunções para despertar. Então ele sai do capítulo 11, quando ele está pregando a lei de amor, e vai para o capítulo 12, dizer que este amor deve ser estendido mesmo aos seus inimigos. Aqueles que não comungam com as suas ideias, com a sua forma de pensar, aquele que não gosta de você por algum motivo. Mas percebam que mesmo aqueles que nós chamamos de inimigos gratuito não creiam nisto. O inimigo que você diz gratuito, mas eu não tenho amizade com ele e tal, não sei de onde surgiu. Quando nós vamos estudar, aquela criatura caminhou com você em algum momento da sua existência. Foi ferido por você. Ou as suas ações de hoje o incomodam. Foi traído, foi vilipendiado, foi vítima em algum momento, você tramou contra ele, vice-versa, e agora vocês estão se reencontrando. Ou ele encontrou você. É o que diz os Espíritos, porque não existe acaso na lei de Deus, na lei do universo, e Deus não permitiria vinganças se não houvesse o motivo. Aonde está o seu devedor, aí está o seu algoz. Então os inimigos de hoje conviveram conosco no passado. Estão convivendo conosco no presente. E a sabedoria divina é tão extraordinária que no momento de nossa reencarnação nós somos brindados em parte com o véu do esquecimento. Porque senão não estaríamos recebendo no mesmo lar a mulher ou o marido, aniversário do passado, o filho que eu tanto amo e digo que gosto neste momento, que pode ter sido meu aniversário do passado e que volta agora para receber de mim o amor, o afeto que lhe foi subtraído outrora. Lei da reencarnação. E nós precisamos descortinar, tirar este véu, como a doutrina vem tirando, para que nós compreendamos como o processo se dá. E aí, às vezes, surgem aquelas antipatias de berço entre mãe e filho, pai e filho, e vice-versa, avô e neto e tal, quando nós vamos estudar o processo. Ali tem um aniversário do passado.
Retribuir o mal com o mal. Lá, na lei do olho por olho, do dente por dente, era isso que nós escutávamos. Os inimigos desencarnados, entendimento, dar a outra face, que a gente acha que é uma covardia quando Jesus nos faz essa colocação. Está lá no capítulo 12. Amai os vossos inimigos, a vingança, a reencarnação dolorosa, o ódio e imantação ao longo da jornada existencial. O duelo, permanente conflito que nós travamos no cotidiano. A mente não para. Então, quando eu estou pensando na vingança e quando eu cobro esta vingança, vou ter uma reencarnação dolorosa. Quando eu estou imantado ao ódio, são dois sentimentos que se atraem e se vinculam, o amor e o ódio. Porque o ódio é o amor que adoeceu, perdeu o sentido. Então, as criaturas se imantam. Não importa onde uma esteja, mais cedo ou mais tarde, o outro o encontra para cobrar a sua vingança. Não importa. E o duelo é o conflito permanente, o duelo mental, psíquico, as duas mentes duelando. Isso acontece dentro de casa. Marido e mulher, pai e filho que se odeia, chefe e subordinado que se detestam, ali tem dois inimigos convivendo juntos para aparar arestas. E a gente não se dá conta disso. Não fazemos um evangelho, não fazemos uma prece, uma oração. A vingança é o prato mais cruel. É o que os espíritos colocam, é a atitude mais violentadora que existe quando você se predispõe a praticar uma vingança, seja ela de que tamanho for, deforma o espírito. A vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda o inspiram. E aqui eu posso trazer alguns casos ilustrativos, porque eu participei de alguns. Tem alguns anos, mais ou menos uns 15 anos, chegou para mim um caso interessante de uma professora, jovem ainda, que estava em desespero e quase enlouquecendo. Ela tinha por volta aí de uns 19, 20 anos, já formada, tal. E saindo de uma festa de comemorações com amigas, com o carro do pai, onde tinham bebido e tal, bastante, num cruzamento, inadvertidamente, que ela poderia ter diminuído a velocidade do veículo, ela não diminuiu. E ela acabou atropelando um rapaz que vinha de moto, com a namorada na garupa. Sentido contrário. E ela atropelou. O rapaz, mesmo estrupiado, conseguiu sobreviver, mas a menina perdeu a perna e ao cair com a moto, ela bateu com a cabeça no meio-fio, foi internada, mas veio a óbito. E foi um rebuliço na cidade, responde daqui, dali, o pai tinha uma certa condição, funcionário de banco e tal, ela conhecida e tal. Respondeu ali aquela coisa, liberdade, bom, beleza, o tempo passou. Um ano e pouco depois, ela começou a desenvolver sintomas, dor de cabeça, sudorese, angústias, depressão. Começou a visitar psicólogo. Dentro de um mês ela bateu o carro 5 vezes, não sabia como, mas saía e batia, ela já estava comendo, não conseguia mais entrar no carro, não conseguia terminar uma aula, e começou a peregrinar por hospitais, psiquiatra, psicólogo, remédio controlado, e a vida de professora indo pelo ralo, porque ela já não conseguia mais dar uma aula inteira. Ela tinha pesadelos, não conseguia dormir direito. E uma pessoa jovem, já na faixa aí de seus 30 e poucos anos, 32 anos, numa vida
infeliz. E aí? O que vocês me dizem? Mas ela estava tendo o melhor acompanhamento, visitando os melhores hospitais, visitando psicólogo de renome, tomando remédio de psiquiatra, mas não resolvia a questão. Todas as vezes que ela saía, ela batia o carro. Trocou de carro, bateu de novo. Um dia, a tia disse, isso não é mais questão de médico. Vamos procurar um centro espírita. E a família era toda católica, né? Todo domingo ia à missa e tal. Para a gente ver como às vezes as coisas fogem a nossa questão da religião formal. Em chegando lá, fiz o atendimento, ela mal falava, a tia mais falava do que ela. Suor escorria, ela com o olhar agoniado, fugídio, né? E aí fomos para a reunião mediúnica. Fiz o primeiro atendimento, com os passes específicos, levei o nome para a reunião mediúnica e quem estava lá? A jovem. Destilando ódio. Não interfira. Você não tem o direito. Eu era jovem, ela acabou com a minha vida. Ela estava bêbada. Olhe como eu estou aqui ainda. Eu não tenho a minha perna. A vida acabou para mim. Eu perdi a minha vida, o meu noivo, por causa desta infeliz. Ela vai acabar na bebida, ela vai morrer num acidente e eu quero encontrar ela do lado de cá, presa ainda e matada. Não, minha irmã, não vale a pena. Não, você não vai fazer isso, você não vai me tirar isso, não se meta. Eu digo, mas agora já me meti. Misericórdia divina me colocou aqui para que eu tire você desse estado infeliz. Você não pode fazer nada por mim. Eu sou uma aleijada. Eu perdi a minha vida. Eu digo, não perdeu. Você está aqui conversando comigo. Você pode voltar a ser bonita, você pode... Não vai conseguir. Você vai fazer o quê? Milagre? Eu digo, vou. Não se preocupe, a medicina evoluiu. Nós temos conhecimento que você desconhece. E aí o diálogo afundou e ela espumando de ódio, de ódio. Eles vão fazer o seguinte, se eu te devolver a tua perna, e aí vem um segredo de sabedoria. A gente tem um acordo. Você me devolver a minha perna? Eu duvido. Sim, eu vou lhe devolver a sua perna. Mas eu só faço isso se nós assumirmos um compromisso que a partir de hoje você liberta ela. Perdoe. Vai ser bom para você e vai ser bom para todos nós, para a sua família. Foi o que Jesus nos ensinou. Não aconteceu por acaso. Ela parou. Você vai devolver a minha perna. Isso lhe satisfaz? Ela disse, seria o mínimo. Ele disse, então eu vou confiar em você. E aí fui para o tratamento específico de manipulação fluídico-magnética para reconstrução perispiritual. Ela mostrava a perna e o médium realmente não sentia a perna, a médium. Eu trabalhei, depois eu disse, mexa agora a sua perna. Ela disse, nossa, eu estou sentindo calor. Mexa a perna. E aí o médium começou mexendo o pé, mexeu a perna. E ela chorou muito. Eu disse, agora nós temos um acordo. Você vai cumprir. Nós vamos recolher você ao nosso hospital de assistência de colônia, aqui no mundo espiritual, aqui em cima da casa. E você vai libertar essa jovem para que você também se liberte. É isso que Jesus quer. E assim foi. 2 meses depois, a senhora professora estava bem, voltou a conseguir dar aulas, já queriam aposentar ela por incapacidade.
E o desfecho foi justamente esse. Então, a vingança é um estado atrasado dos homens e dos espíritos que ainda inspiram esse processo. Esse é o papel da doutrina espírita, o papel de uma reunião mediúnica séria. Tendes ouvido que foi dito olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo como Jesus reforma os conceitos. Não resistais ao que vos fizer mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Ao que quer demandar contigo em juízo, para tirar-lhe a túnica, larga-lhe a capa, e se qualquer te obrigar a caminhar com ele 1000 passos, vai com ele ainda mais outros 2000. Seja mais generoso, porque a generosidade anula a maldade. Porque os espíritos nos informam, isso é uma realidade, que o mal que nos faz mal, na realidade, não é o mal que o outro está me fazendo. O mal que o outro me faz é um problema dele, eu preciso saber me defender, mas o problema é de quem está me fazendo mal. Porque o mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque é por esse que eu vou responder, e severamente. Alguém querer agredir? Beleza, se defenda. Divaldo disse que você tem o direito a se defender, mas não seja você o agressor. Alguém está lhe caluniando? Entregue a Deus. Chico, por que você está tão aborrecido, tão enraivado? Isso não é bom. Mas, Emmanuel, você não vê o que estão falando de mim? E o Chico estava sendo caluniado de charlatão, trapaceiro, estava vivendo às custas da doutrina. E ele se desesperou. Então o Emmanuel chegou para ele e disse: olha, Chico, o que estão dizendo de você é verdade? Se for verdade, corrija. É um direito seu. Mas fulano ali é picareta, hein? Aquele cara ali, ele é um enganador. É trapaceiro ali. Eu sou mau caráter? Eu sou uma pessoa maledicente? Então é verdade. Eu preciso corrigir. Então corrija. Mas se não for, Chico, esquece, a verdade tem voz. Fica quieto e trabalha no bem. E isso o Chico fez. E acabou o problema. Porque não era verdade. Então Jesus ensina o caminho da generosidade para que você consiga criar uma blindagem dessas ondas nocivas que estão sendo direcionadas a você. A revista Espírito, Jornal de Estudo Psicológico, está lá escrito: amar o próximo é, pois, abjurar todo sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança. Numa palavra, todo desejo, todo pensamento de prejudicar. É perdoar os seus inimigos e retribuir o mal com o bem. Porque se aquele inimigo ali surgiu, alguma coisa aconteceu ou está acontecendo no astral, que agora ele se apresentou na sua vida. Então analise com calma para você não se tornar o inimigo dele. Porque aí a coisa fica mais difícil para você. Deixa ele ser o seu inimigo. Não queira você se tornar o inimigo dele, buscando um revide que só vai colocar você em maus lençóis, física e espiritualmente. Então Jesus conhecia a lei de causa e efeito, e Kardec distribui isso muito bem na Revista Espírita. É ser indulgente para com as imperfeições de seu semelhante e não procurar o cisco no olho do vizinho, quando não vemos a trave que temos no nosso. É cobrir ou desculpar as faltas dos outros, em vez de nos comprazermos em pô-los em relevo, como ele diz aqui. Então, por espírito. A maledicência, como ele coloca aqui. O relevo por espírito de maledicência. Então aí eu pego aquilo ali e ele começa: não, rapaz, aquele cara que está falando de mim, você não sabe quem é aquele ali. Aí eu vou fuçar, vou buscar, eu vou criar situações para fazer um contraponto ainda maior. Porque quem vai cobrar a vingança está sempre querendo fazer alguma coisa a mais. Tá? Então, buscamos a nossa vingança. O indivíduo está passando lá do outro lado da rua
Eu já estou aqui de olho. Olha, vai aquele infeliz ali, ó, miserável, né? A gente tem um olho de raio-x, infeliz da costela oca. Já estou vendo que a costela lá do outro está oca lá. Aquilo não presta. Quando morrer vai para o inferno, mas nem o diabo quer. Não é assim? Mas vai ter o inferno como acolhimento. Vai morrer, vai direto para o inferno, porque não presta. Bem, os Espíritos dizem que agora a gente ficou até um pouco mais generoso. Antigamente a gente mandava só para o inferno. Agora nós já criamos até o quinto dos infernos. Eu não sei onde é que fica. Mas diz que lá tem Wi-Fi, tem WhatsApp, né? Tem Uber, tem tudo. Você chegando no inferno, no instante alguém lhe dá um guiazinho, né? Essa é a nossa generosidade. Somos nós. Não ria não, que é verdade. Ação e reação. Então Jesus conhecia isso aí. Quando Jesus estava com Anás, o sumo sacerdote, lhe perguntou sobre a sua doutrina. Ao que ele respondeu: eu nada falei em oculto, pergunte aos que me ouviram. O soldado que estava ao lado, o representante de César, o agrediu esbofeteando-lhe a face. Para mim, este gesto é dos mais covardes. Bater na face de um homem atado. Então Jesus reagiu. Não reagiu. Não reagiu. Ação e reação. Está lá na obra Palavras de Luz, de Valdo Franco. Agiu com absoluta serenidade, pacifista por excelência. Voltou-se para o agressor e perguntou. Esta pergunta que Jesus faz já foi um tapa no cidadão. Soldado, por que me bateste? Se eu errei, aponta-me o erro. Mas se eu disse a verdade, por que me bateste? Ou seja, você é tão covarde que agride quem fala a verdade, mesmo estando eu maniatado? Isso é um soco verdadeiro. Então Jesus dá um tapa sem mão no cidadão. É uma lição viva, porque ele poderia apelar ali para a justiça do representante de César. Poderia ter se encolerizado, ter tido um gesto de reação, mas ele preferiu agir. Agir é diferente de reagir. Então ele teve uma ação positiva e acovardou o soldado. Na obra Os Mensageiros, tem um enredo muito interessante. André Luiz, desejando elevação espiritual, aceita um trabalho dentro do Ministério da Comunicação da Colônia Espiritual Nosso Lar. E lá ele conhece Vicente, também ex-médico, o qual se tornou seu grande amigo. Juntos, sob o comando de Aniceto, encarregado de instruí-los durante a missão, volta à crosta da terra, onde mora os encarnados, para um trabalho instrutivo, né? E auxiliador. E aqui ele vai contar essa história aqui, a lenda da serpente. Você conhece? Não? Vamos lá? Vem aqui. Conta as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem a serviço de Deus buscou a região, mais confiado no Senhor do que em si mesmo. A serpente o atacou, desrespeitosa. Ele dominou-a, porém com o olhar sereno, e falou: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou sábio o seu caminho e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem, como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela, quando lhe identificaram a submissão absoluta. Homens e mulheres e crianças davam-lhe pedradas, né? Bem, a infeliz recolheu-se à toca desalentada, vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo homem voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe então a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na.
O sábio pensou e respondeu, após ouvi-la: mas minha irmã, houve engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição. Mas não te disse que evitasse de assustar os maus. Não ataque as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter os perversos à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Amar os inimigos não é você ter para com ele o mesmo trânsito de amor, de afeto que você tem com as pessoas amigas. Amar os inimigos é você preservá-lo à distância, não agredi-lo, não feri-lo, não difamá-lo. E no momento que precisar de ajuda, se você estiver próximo, seja o agente daquela ajuda. Então os Espíritos nos dizem que nós devemos ser manso como as pombas, mas prudente como as serpentes. Foi isso que Jesus nos ensinou. E nós ainda não compreendemos. E criamos inimizade, criamos inimigos em todos os lugares que passamos, inclusive dentro de casa. Irmão que não fala com irmãos, marido que briga, mulher que briga, leva um mês dentro de casa como inimigos. Não é bacana? Colegas de trabalho que dividem o mesmo espaço, um despejando, direcionando dardos venenosos no outro, sem saber que certos pensamentos são dardos positivos, mesmo energético, que atinge o outro companheiro. E depois não queremos sofrer, não queremos adoecer. Nossa, mas a minha vida nada dá certo. É a lei do retorno. Tá? A vingança, recomendação. Fora, pois, com esses costumes selvagens, fora com esses processos de outros tempos, todo espírita que ainda hoje pretendesse ter o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tem como divisa. Sem caridade não há salvação. Mas não posso deter-me a pensar que um membro da grande família espírita ouse jamais de futuro ceder ao impulso da vingança, senão para perdoar. Bem, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus teve todos os motivos para odiar a humanidade. Mas, porque ele deu tudo de si, deu todo o seu melhor, em todos os momentos que aqui caminhou conosco. Tripudiamos dele, lhe viramos as costas, lhe abandonamos com um madeiro nas costas que ele não merecia. E ele teve a grandeza de reconhecer a nossa pequenez e dizer: Pai, perdoa-nos, porque não sabem o que fazem. Enquanto era tripudiado pelo ladrão Gestas, que é aquele que está lá do lado direito, e defendido por Dimas, esse que está aqui do lado esquerdo. Mas você não é o Rabi, o Filho de Deus? Aí, desce agora da tua cruz, se salva. Ali. E o outro lhe cai e disse: cala-te, ele é o Messias, sim. Nós deveríamos estarmos aqui. Ele não. Senhor, quando estiveres na tua glória, lembra-te de mim. Não te preocupes, hoje mesmo estarás comigo. Esse aqui, na direita. E a gente não valoriza nada disso, mas isso é extraordinário. E isso ali é o ódio. Quem não se... Bom, eu estou falando de ódio aqui em Ipatinga, mas eu sei que aqui ninguém tem esse sentimento. Em Ipatinga já está todo mundo evoluído, eu acredito. Né? Ponto de luz aqui iluminando todo mundo. Isto aqui em Ipatinga, estou falando por falar. Não é bem assim? Nananina não. É, não? Não. Não. Se não, então está na hora da gente compreender, porque o ódio é isso aí. Enegrece, deforma a alma. O ódio
ódio é o pior dos sentimentos, porque ele implode, tá? O ódio é uma manifestação dos mais primitivos sentimentos do homem animal. O ódio nos leva a cometer os atos mais indignos de violência e de agressividade, causando dissensões até a morte, contraindo muitas vezes as mais penosas dívidas para o futuro, junto, tá? E com o ódio fica o rancor. Um motivo porque devemos amar os nossos inimigos são as cicatrizes que o ódio deixa nas almas e a deformação que provoca na nossa personalidade. E aí você às vezes não percebe porque que aquele serzinho que nasceu ali, corpo retorcido, deformado, trazendo sequelas severas já do berço, é um espírito que às vezes vivenciou um estado de ódio muito grande. E eu atendi uma criança assim. Os médicos deram a ele, quando ele foi atendido, examinado pela fundação, passou pelo SARA, muitos tinham o corpinho todo retorcido, tá? Ele tinha por volta de 8 meses e os médicos disseram à mãe que ele teria mais ou menos uns 6 ou 7 meses de vida, que cuidasse bem, mas que, né, pelo seu estado. Eu tratei ele na casa espírita e ele desencarnou aos 6 anos. Olha só. Muita coisa diluiu-se. Ele não falava direito, tá? Pouca coisa. E quando eu desdobrava ele, eu conversava com ele, o nome dele era Igor, eu posso falar? Eu dizia, como você está? Ele diz, olha, aquele ódio todo que eu senti, você conseguiu tirar um pouco de mim. Eu aqui, meu corpo está perfeito, aqui, fora do corpo físico. Mas o processo todo é transferido para a matéria, para a forma. Então, quando você chega na forma, você fica aprisionado nesse sistema. Pois é. Tinha 6, 7 meses de vida, viveu até os 6 anos. A gente fazia evangelho na casa dele, com a mãe, toda semana. Eu tratei esse menino uns 7, 8 meses, semanalmente. O ódio é também prejudicial para a pessoa que odeia. É como um cancro incurável que corrói a personalidade e desfaz a unidade vital. Você não precisa tomar veneno. Basta você odiar alguém. Você vai morrer aos pouquinhos. O ódio é isso aí. Ódio. Pensamentos negativos, desequilíbrio, estado de inarmonia, enfermidade diversa. O seu campo áurico é esse aqui. Aura conturbada. É isso aqui que é retratado. Por isso, nós que atuamos em reunião mediúnica, tratamento de passe, nós temos que fazer uma catarse, uma terapia, tratamento mesmo, para você tirar os sentimentos mais equivocados possível. Enquanto isto não é feito, meu perispírito pode estar expelindo, gerando fluidos controlados. É isso. Vamos ver a diferença? Equilíbrio? Não. Pensamentos positivo, paz, saúde, alegria, bem-estar, desejo de servir no bem, facilidade de perdoar. Você não precisa, não é você não sentir raiva, você vai sentir aquela raiva no momento, mas Joana de Anjos nos chama a atenção. Sentir ainda é natural, permanecer é que você não deve. Ali está o estrago. Eu senti ainda do instinto, trabalhe isso rapidamente. Busca uma terapia evangélica, uma caminhada, um sentimento nobre, uma ação nobre para fazer e dilui aquele sentimento negativo. O teu perispírito agradece, ele se recompõe. Caso contrário, você fica naquilo lá, remoendo, remoendo. E como é que eu direciono a energia? Qual é a energia que eu tenho na sala mediúnica para atender um espírito que chega? Se o que chega está doente, eu estou tanto quanto ele.
Tem tudo isso, não é? Então o ódio ele continua. Perdoando os que ofendem, Jesus deu a fórmula não apenas 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes, para que você trabalhasse isso em você. O primeiro passo é segurá-lo de todos os modos. Calemos a boca, contemos até 10 ou até 100, caso seja preciso. Depois procurar um local onde possamos nos recolher e nos acalmando mentalmente para serenar o nosso ânimo exaltado. Viu porque Chico recebeu a receita da água da paz? Chico, quando a língua estiver coçando, enche a boca com a água da paz. Alguém lembra que Chico passou uma noite procurando a água da paz? Na farmácia, no supermercado, e não encontrava. Aí na reunião mediúnica ele disse, mas eu não encontrei a água da paz. Assim, mas o teu pote está cheio. Toda vez que a língua coçar para que você devolva o sentimento negativo, enche a boca de água e lave a língua. A metralhadora que marca a língua vai esfriar e não vai fazer muito estrago. Ela é a causa de tudo. Tá bom? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai. Então os inimigos desencarnados, ele faz um estrago extraordinário na tua vida, na minha vida, quando encontram espaço. Quando o centro espírita Caminho da Redenção ainda era no comércio, a mansão do caminho, aonde conhecemos hoje, estava sendo construída, isso é só um dos casos. Nosso amigo Divaldo, o nosso nobre tribuno Divaldo, que vivenciava a perseguição pelo seu feroz perseguidor espiritual, sofreu um processo extraordinário. 1h30 da manhã, Divaldo num processo de influenciação espiritual desesperado. A salvação dele é que a misericórdia divina sempre coloca um contraponto do lado. Era tio Nilson. E Divaldo levanta, arranca a roupa, abre a janela, sai pela janela em desabalada carreira, 1h30 da manhã. A praia ficava a uns 400 metros, mais ou menos, de distância, e Nilson disse que nunca viu Divaldo correr tanto. E ele corria e não chegava perto de Divaldo. E Divaldo correu e direto no mar. Um marzão, a Baía de Todos os Santos, bem de frente. E ele se jogou no mar, quase 2 horas da manhã. E nadou quase 100 metros. Mas qual é a diferença de tudo isso? Ele caiu na frente e tio Nilson caiu atrás. Qual era a diferença de tudo isso? Divaldo não sabe nadar até hoje. O obsessor nadava com ele. Nadou uns 100 metros. Quando chegou lá na frente, que ele viu que estava bom, ele descolou e largou o Divaldo, subindo e descendo. E se afogando. Aí tio Nilson chega. Nilson foi marinheiro. Chega. Sai arrastando Divaldo, 100 metros de fora, paria com a barriga cheia de água e bota a água para fora e tal. Foi essa a primeira vez? Sai Divaldo do trabalho na Avenida 7, bateu aquela loucura, Divaldo correu para o elevador Lacerda. Quando ele vai pular do elevador, Joana de Ângeles empurra ele de volta para trás. Ele cai para trás, ele pula para frente e cai para trás. Aí ele diz assim, eu sou um suicida tão vagabundo que eu me jogo para frente e caio para trás. Então, quando Joana de Ângeles empurra ele para trás, a irmã dele, que havia se suicidado por um processo de calúnia, de difamação, por uma pseudo-traição do marido, se apresenta para ele, Di, pelo amor de Deus, não faça isso. Olha o meu estado, sou eu, Ana. Eu ainda, meu irmão, não estou bem. Olha para mim. Nunca mais faça isso. E a perseguição continua. Sabe como foi que a perseguição cessou? 2 horas da manhã, chovia torrencialmente. Toca a campainha da mansão do caminho, recém-mudada para Pau da Lima, não tinha a estrutura que tem hoje. Berçário lotado, larga uma caixinha de papelão cheia de jornal e uma menina escurinha, recém-nascida dentro, chora e vai embora. Divaldo levanta, abre o portão, olha para lá, quando olha para baixo, estava ali.
Rivaldo pega. Mas, Rivaldo, nós não temos berço, não temos nada. Vai ficar aqui. Essa não sai mais. Foi colocada aqui. Vamos cuidar dela como cuidamos de todos os outros. Na reunião mediúnica seguinte, o inimigo se apresentou. Você vai cuidar dela. Você vai amar ela. Ela foi colocada aqui. Ela vai ser acolhida com todo carinho. Você tem certeza disso? Tem. Ele começou a chorar. Fui seu inimigo até a partir de hoje, já que você vai amar esta que foi a minha mãe na minha última encarnação, terás em mim um amigo. E assim foi. Acabou o processo. 30 anos depois. E aí alguém hoje sofre uma obsessãozinha, chega desesperado no centro espírita, quer ser curado no dia seguinte. Não melhorei a pinga que tomo todo final de semana, não melhorei o cigarro de todo dia, não melhorei a língua solta que não cabe na boca, não melhorei o desejo de vingança, o ciúme, a maledicência, a inveja, mas eu quero me livrar do obsessor. Fui no centro espírita, resolva a minha situação. Não é bem assim não. Eu preciso saber o que acontece comigo, eu preciso fazer um pouco da minha reforma para poder a minha vida caminhar. Aí o obsessor liberta a gente. As ações meritórias é o antídoto para a nossa libertação. Então ele coloca ali, Jesus também disse, amai até mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Kardec pergunta. É certo que ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso que Jesus pretendeu dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. Aquele que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca quem procura tomar vingança. É isso aí. Muito bem. Não perda. A coisa fica feia. Não é abstrato não, viu gente? Isso tem consequências reais. Não resistais ao mal. Há muitos anos, disse Joana de Anjos a Rivaldo, quando alguém te atirar lama, não fiques teimosamente na frente, porque ela te baterá na face, te sujará por alguns minutos. Quando alguém o fizer, sai do caminho, a lama passa, e quem ajudou ficará com as mãos sujas. Nunca revides para que não fiques enlameado também. Vamos lá? Samir? Te contar uma bela história aqui agora. Você conhece esses dois? Carreiras e... esqueci o nome deles. Plácido Domingo. Isso. Dois nomes extraordinários da música, da ópera, né? Fantástico, não é assim? E o outro lá que faleceu também. Pois é. Mesmo quem nunca visitou a Espanha conhece a rivalidade existente, porque isso é história, entre os catalães e os madrilenhos. Isso é uma rixa antiga. Milenar. Dado que os catalães lutam pela autonomia numa Espanha dominada por Madrid. Essa luta existe até hoje. Bem, isso aqui, para vocês terem uma ideia, colocado aí para vocês saberem que isso é real, isso procede. Então você tem duas extraordinárias personalidades. Plácido Domingos, que é madrilenho, José Carreiras, que é catalão. E eles vinham disputando entre si, dois tenores extraordinários. Devido a questões políticas, em 1984, Carreiras e Domingos tornaram-se inimigos ferozes. Tão ferozes que sempre muito solicitaram em todo mundo, ambos faziam questão de exigir nos seus contratos que só atuaria em determinado espetáculo se o adversário não fosse convidado. E quem quisesse teria que cumprir. Em 1987, aparece a carreira um inimigo muito mais implacável do que o seu rival Plácido Domingo. Foi surpreendido, diagnosticado com um terrível câncer, que é a leucemia. E a luta
né? Apesar de transplantes de medula óssea e tal, além de uma mudança, né, constante de estado, viajar mensalmente até os Estados Unidos, porque só lá tratava, e ele lutou ferozmente. Nessa circunstância, ele não podia trabalhar, e apesar de ser dono de uma fortuna razoável, os elevadíssimos custos das viagens e dos tratamentos dilapidaram as suas finanças. Quando não tinha mais condições financeiras de viajar, teve conhecimento da existência de uma fundação que estava recém em Madrid, cuja finalidade era apoiar o tratamento de câncer, de leucemia. E estava tendo um resultado muito bom. Então, graças ao apoio da fundação, Formosa, que era o nome da fundação, Carreira venceu a doença e voltou pouco tempo depois a cantar. Voltou a receber altos cachês e tal, sua vida foi retornando, e ele resolveu se associar àquela fundação, que fez o bem a ele e vinha fazendo bem a outras pessoas. Só que ele não sabia. Quando ele foi ler os seus estatutos, descobriu que o seu fundador, maior colaborador, presidente da fundação, era Plácido Domingos. Olha só. Depressa soube que Domingo tinha criado a fundação para ajudá-lo e que se tinha mantido no anonimato para que ele não sentisse humilhado ao aceitar o auxílio do seu inimigo. Boa ação. Olha o ato. Ele não precisou alardear nada. Ele fez. E o outro, sem saber, foi ao encontro. Mas o mais comovente foi o encontro de ambos. Surpreendendo Plácido Domingo num dos seus concertos em Madrid, Carreiras interrompeu a atuação deste, subindo ao palco e humildemente ajoelhou-se aos seus pés, pediu-lhe desculpas e agradeceu-lhe publicamente. Plácido Domingo ajudou a levantar-se e, com um forte abraço, selar o início de uma nova e grande amizade. Inimigos ferozes, né? Mais tarde, um jornalista perguntou a Plácido Domingo por que criaram a Fundação Formosa, num gesto que, além de ajudar um inimigo, ajudava também o único artista que poderia fazer concorrência. E aí? Quantos de nós aqui faríamos isso? Qual foi a resposta dele? Porque uma voz tão bonita quanto aquela jamais poderia se calar. A arte, a música, perderia o brilho e a sua grandeza. Quantos de nós olhamos algo de valor naquele que consideramos inimigo? Vamos lá? Ele enxergou. Ele enxergou a causa. Ele não enxergou só o indivíduo. Acabou a inimizade. E aí nós voltamos lá no Evangelho de Jesus, quando ele diz que de um inimigo você pode fazer um amigo antes ou depois da sua morte. Mas nós não bebemos no Evangelho de Jesus. E cultivamos o ódio como se fosse algo extraordinário. A fraqueza moral é muito grande entre nós. A pobreza espiritual ainda é muito grande. Então a doutrina espírita convida aquele verdadeiramente espírita para vivenciar essa realidade. A realidade que o Divaldo vivenciou e vivencia, que o Chico vivenciou. O Chico foi obsidiado 7 anos. Obsessor feroz. E para que vocês percebam como era o ato de pensar, o Chico chegou severamente espumando em casa, naquele conflito que ele estava vivendo com a família, que o expulsara de dentro de casa. E o pensamento do Chico como todo, né, como a gente diz, ser humano, também divagou em pensamentos não muito agradáveis. E no momento que ele estava digladiando mentalmente, alguém de direito materializou-se do lado dele. Que o próprio Chico levou um susto. Bateu lá o cajado. Pum! Você me chamou, Chico? Aquela voz gostosa, fantástica, de todo inimigo, que chega a tremer o coração.
O Chico gelou. Ia responder qualquer coisa e o Emmanuel disse, não. E veja o que é diferenças vibratórias que vocês às vezes não entendem. O Chico aqui, o obsessor aqui materializado e o Emmanuel aqui. E ele não viu o Emmanuel. Mas o Emmanuel viu ele. Ele não diga que eu chamo, não. Você chamou. Você chamou o Chico. Ó, seus pensamentos, você chamou. Converse com ele. Você me chamou, Chico. Senhor, que eu não sei o nome. Ó. Em nome do que o senhor acredita, o senhor não teria um remédio para eu curar essa catarata que dói muito? O bichão olhou para ele, olhou e disse, eu ainda te pego, Chico Xavier. E saiu. Que o mato que acompanhava o pé do abacateiro de Chico do lado da casa dobrou como se estivesse passando uma manada de boi. E aí o Emmanuel disse, percebe, Chico, o que o pensamento faz? Lei de atração. É isso que a gente não entende. Nós somos imantados pelo que pensamos, pelo que falamos. Campo vibratório. Então o Chico teve que trabalhar muito o seu pensamento. Então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. O nome dele era Malco. E Jesus disse, pois, Pedro, mede a tua espada na varinha, porquanto aquele que mata com a espada perecerá pela espada. Então, quando nós promovemos uma ação que ferimos diretamente, e quando não corrigimos essa ação com a atitude do perdão e com o ato de praticar uma boa ação, aquilo fica gravado no astral e mais cedo ou mais tarde vivenciaremos uma determinada situação semelhante para ver aquela quitação. O que elimina este processo é a minha boa ação. A ação no bem, o pensamento positivo, o ato do perdão. Então nós temos os inimigos, tá? Encarnados e desencarnados. Os desencarnados por questão de vingança, convivência, ódio, ciúme ou vícios que nos imantam um ao outro. E os encarnados pelas ações diretas. Então, os desencarnados pelas obsessões, pelas subjugações, pelas enfermidades. Quando você estiver tomando medicação, caminhando para o médico, fazendo todos os exames, e vocês não encontrarem a causa orgânica do processo que vos atinge ali, a causa está toda no lado espiritual. Pode procurar um centro espírita, que ali você vai encontrar a resposta para o processo. Porque tem ainda os inimigos de ação mandada. Aqueles a quem eu detesto, mas não tenho como me vingar direto, e vou ali e procuro quem vai manipular o astral inferior e botar uma leva de espíritos ferozes, imorais, vingativos na minha cova. São as obsessões por processos mandados, aonde muitos terreiros ganham para fazer isso. E atinge. E por que atinge? Porque existem em mim brechas morais do meu passado ou do meu presente que faculta no meu perispírito, né, o acesso desses seres assim direcionados. E é uma obsessão feroz. Mata, promove acidente, promove enfermidade de largo porte. E eu estou falando porque Kardec também deixou isso lá no Livro dos Espíritos. E muita gente não sabe. Então, os inimigos, amar os vossos inimigos, é justamente você lutar para fazer o bem, pensar no bem e agir no bem. É a forma da gente fechar a porta para os inimigos desencarnados, seja ele de que espécie for. Fora isso, todos nós estamos sujeitos. Não tem muito tempo, Nivaldo sofreu agora, nesse período aí que ele estava psicografando
telegrafando no rumo do mundo de regeneração, um ataque severo do mundo espiritual inferior. Severo ataque. Ele não está imune agora, ele tem defesas. Porque senão estaríamos numa redoma e haveria regime de exceção. Então é preciso que a gente perceba a nossa realidade aqui no mundo físico. Estamos chegando ao final. Eu vou ficar com essa colocação de Paulo, quando ele diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas faço o mal que eu não quero. Então é preciso que a gente lute, porque ele lutou, ele trabalhou-se para que esse mal fosse extirpado, né, do seu íntimo. Então, para a vingança, para o ódio, para o duelo, para todos esses sentimentos primários que nós ainda carregamos e que Jesus muito bem sinalizou o método para erradicar de cada um de nós, só tem um caminho: perdão. Perdoai os vossos inimigos. Essa é a receita, não tem outra. Então, que bom que vocês vieram. Nosso Pai Celestial possa iluminar todos vocês e os vossos lares. Vão com Deus e até o próximo encontro, se é que eu estiver, se Deus quiser. A Leila disse que eu só volto aqui em 2025. Não, senhor, cuidado, em setembro você vai de novo. Muita paz, que o Senhor abençoe a todos vocês, viu? Ela pode tirar. Em setembro, afinal de contas, você não é um padrinho meia boca. Não é? O padrinho tem que estar aqui a cada 2, 3 meses, né, Célio? Não pode abandonar, não. Ai, gente. Tem uma música muito linda, sabe? Essa da gratidão a Deus, que ela fala exatamente sobre a nossa ação no bem. Justamente quando nós pensamos na dor, na tristeza, e aí nós buscamos, tá bom, nós buscamos na ação do bem o nosso fortalecimento. Essa música está lá no nosso primeiro CD, e aí nós vamos cantar e logo depois passarmos para o passe, a prece, né, a magnetização da água e finalizarmos este encontro gostoso. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferindo bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão, olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhe sempre em trevas,
amanhecer.